Boa noite a todos, que Deus abençoe sua vida poderosamente em nome de Jesus. Hoje, 29 de março de 2024, estamos aqui mais um dia nesse propósito de fé, acreditando, crendo que Deus já nos abençoou. Crendo que Ele vai fazer ainda mais, né? Porque Ele já fez, Ele está fazendo e vai fazer, pelas algumas respostas que as pessoas têm me dado. Eu já tenho visto, né, o operar de Deus, tanto na vida das pessoas, quanto também na minha vida. Então, vamos lá. Falta exatamente 2 dias, não é isso? 29, 30, 31. 2 dias para finalizarmos o nosso propósito. Vamos finalizar à meia-noite do dia 31, agradecendo a Deus por esse propósito, as bênçãos que Ele nos deu. Mas até lá, vamos meditar no que Deus tem falado conosco. Provérbios 29, versículo 1. Vamos lá. Diz assim: o homem que muitas vezes é repreendido endurece a cerviz. De repente será destruído sem que haja remédio. Olha aí, o homem que muitas vezes é repreendido endurece a cerviz. De repente será destruído sem que haja remédio. Essa palavra, ela nos mostra algo muito importante, que é aprender a ser repreendido. Quer dizer, aceitar a repreensão que vem da parte de Deus. Porque o pai que ama, repreende. É o que está escrito. O pai que ama, ele exorta. O pai que ama, ele repreende. Exatamente para que a pessoa não se perca. Mas quando esse filho, por exemplo, ele endurece a cerviz, ele endurece o coração, ele não quer mais ouvir, ele se perde. E aí ninguém pode fazer mais nada. Então, muitas pessoas até na igreja têm se tornado pessoas fracas, pessoas que estão sendo destruídas exatamente porque não aceitam a repreensão. A repreensão não aceita ser exortado. Hoje em dia a pessoa, ela só quer a glória para si. Ela só quer ser elogiada, ela só quer ser a referência, mas não quer ser repreendida. E a repreensão não faz crescer. Eu falei alguns dias aqui sobre isso, que a pessoa que não é repreendida, ela não cresce. Eu dei o exemplo do exército. O que o exército faz? Ele endurece, ele coloca problema, ele faz a pessoa passar por dificuldades imensas, ele toda hora repreende a pessoa para fazer um soldado forte, para fazer alguém forte. Mas no dia que aquela pessoa não é mais repreendida, que aquela pessoa olha, nem falo mais nada, aquela pessoa perdeu o valor. Eu vou dizer algo para você, eu guardo no seu coração, porque nós estamos meditando sobre Provérbios, e Provérbio é um livro de sabedoria. Guarde isso para você no seu coração. A pessoa que tem valor, ela é sempre repreendida. A pessoa que perdeu o valor, ela não é mais repreendida. Então, se você é repreendido, você tem valor. Mas se você endureceu o seu coração, se você endurece o serviço de uma maneira que você não aceita mais que ninguém fale de você, que ninguém mais exorte você, que ninguém mais te oriente, então você está andando em passos largos para a destruição. Como diz aqui, ó, de repente será destruído sem que haja remédio. Quer dizer, não tem ninguém que possa ajudar uma pessoa que trava o seu coração, que não ouve mais ninguém, que não ouve mais a Deus. São pessoas que hoje você vai pregar uma palavra e a pessoa ela vai contestar a palavra que você está pregando. Não usa mais o coração, dizer assim, poxa, graças a Deus, Deus falou comigo. A exemplo de orgulho, por exemplo. Olha, a Bíblia fala sobre orgulho. Temos que ser simples. Temos que ser humilde. Os humilhados serão exaltados. Então, a pessoa que vive com orgulho, que vive com prepotência, ela não vai andar. E existe na igreja pessoas que Deus está falando. Deus está falando com todos. Mas, às vezes,
por a pessoa endurecer o coração, a pessoa vai olhar e falar assim, poxa, o pastor ele está falando comigo, eu acho que é uma indireta que ele está falando comigo porque ele acha que eu sou orgulhoso, ele acha que eu sou isso, e muitas das vezes, até, raramente, né? Mas às vezes acontece da pessoa, vem cá, pastor, o senhor me acha orgulhoso, que eu vi o senhor falando isso e isso, e o pastor com sabedoria fala, não, senhor, o que eu prego é a palavra de Deus, a direção que vem de Deus. Então, se serviu para a senhora, graças a Deus, a senhora tem que colocar o joelho no chão, orar e pedir a Deus, Senhor, me ensina a ser humilde, me ensina a ser simples. Mas aí você vê aquela pessoa que ouve e a pessoa que não ouve. Duas pessoas na reunião, os dois com orgulho. Um vai chegar e vai falar assim, poxa, graças a Deus, Deus falou comigo realmente. Olha, eu senti até uma dor, uma tristeza, porque quando o pastor falou, eu falei, é para mim. Deus está falando comigo porque eu tenho sido orgulhoso, eu tenho sido uma pessoa prepotente, eu tenho sido essa pessoa, Senhor, tenha misericórdia, me ajude, porque eu preciso. E ela sai daquela reunião maravilhada, porque Deus falou com ela, porque aquela palavra veio ao encontro da necessidade dela. Mas outra pessoa vai sair triste, porque vai ver que vai olhar aquela palavra com maus olhos, como se não foi Deus que falou, mas como o pastor estava apontando, como o pastor falou o problema dela. Você sabe que a gente tem, né? Eu tenho muito conhecimento, muitos pastores, muito conhecimento de pastores, que desde 18 anos que a gente vive, 19, né? que a gente prega a palavra, que a gente está junto com vários pastores. E eu já vi pastores que falaram assim, olha, eu não quero saber problema de ninguém. Então, às vezes, a pessoa vai falar um problema, olha, tem um pastor específico para um problema, pode falar com ele ali. Porque foi até falei Santana, não? Porque eu não quero ouvir problema de ninguém, porque o diabo tem trabalhado na mente de muitas pessoas fraca, de quando eu estou pregando no altar, uma palavra que vai ser pregada em vários lugares, que o Espírito Santo falou. E quando eu pregar essa palavra dura, vai ter pessoa que me contou o problema, vai falar, tá vendo? Eu falei com o pastor um dia desse e o pastor está falando da mesma coisa. Eu falei do pastor que eu estava com a mágoa e o pastor agora vem e fala de perdão. Quer dizer, os olhos dela já não é uns olhos bons, é uns olhos maus. A Bíblia diz que se os seus olhos foram maus, o seu corpo estará em trevas. Então a pessoa, em vez de olhar a pessoa com bons olhos, ela olha a pessoa com maus olhos. Por quê? Porque não aceita mais ser repreendida. Porque endureceu o coração. Como é que essa pessoa vai andar? Então, de repente, será destruído sem que haja remédio. Por quê? Porque Deus não consegue mais falar. Porque Deus não consegue usar mais o seu servo para poder pregar. Porque toda vez que o servo de Deus vai falar, o diabo distorce aquela palavra no ouvido da pessoa e a pessoa não vê como que, olha, eu preciso mudar, mas a pessoa fala, o pastor está me julgando, o pastor está falando isso para mim, o pastor isso e aquilo, mas na verdade é Deus. Na verdade é Deus tentando falar com a pessoa, mas a pessoa não consegue fazer isso. Às vezes o pastor tá ali repreendendo a pessoa, não precisa ser um pastor, às vezes é um marido, às vezes é um irmão, às vezes é até um patrão, é alguém próximo que repreende a pessoa, às vezes é Deus que permite, mas a pessoa, ela não se deixa ser repreendida. O que é que acontecerá? De repente será destruído sem que haja remédio. Mas se a pessoa, ela ouve, ela aceita a repreensão, ela ouve aquilo ali, ela só vai crescer. Ela vai crescer com Deus, ela vai crescer espiritualmente, ela vai crescer em sabedoria. Então é muito importante o que eu estou passando para vocês agora. Amém? Guarde isso. Quando o justo se engrandece, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo geme. Então, quando o justo se engrandece, quer dizer, essa palavra quer dizer que quando o justo está em posição de autoridade, sabe, posição que pode exercer, que pode fazer a diferença, então o povo se alegra. Exemplo, um presidente, ele é justo, então o povo vai se alegrar. Você tem alguém no seu trabalho de posição que é justo, então o povo vai se alegrar. Mas eu quero trazer para vocês aqui essa visão. Quando o justo se engrandece, o povo se alegra. Quer dizer, quando você cresce espiritualmente, quando você sabe, você é uma pessoa referência, você é uma pessoa que sabe
que cresce com Deus. Como eu acabei de falar, você é uma pessoa que sabe entrar, sabe sair, sabe ser repreendido, sabe aceitar, sabe ouvir a palavra de Deus. Então você vai crescer. E se você cresce, o seu marido vai ficar feliz, o seu filho, a sua esposa, a sua família, o seu funcionário, o seu patrão, porque você vai se tornar uma pessoa justa. O povo vai estar alegre. Mas quando o ímpio domina, o povo geme. O homem que ama a sabedoria, olha aí, o homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. Porque quando a pessoa vai à prostituta, ela vai perder tudo que tem, né? Perde todos os bens, desperdiça aquilo que ganhou. Mas o homem que ama a sabedoria alegra seu pai. Então, se você ama a sabedoria, você alegra Deus. Se você ama o que eu estou fazendo aqui agora, se você ama ouvir essa palavra, se você ama se envolver com as coisas de Deus, se você ama aprender, você quer aprender com Deus, a exemplo dessa palavra que eu dei agora, de ser repreendido, de passar, de deixar Deus te formar, sabe que Deus forma. Se Deus quer te usar, Ele vai te formar. E como é a formação de Deus? É o deserto. Nosso exemplo é o nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele passou ali a sua juventude, adolescência, chegando ali a seus 30 anos, e dos 30 anos aos 33, antes de começar o seu ministério, o Senhor Jesus ele foi batizado, né, deixou o exemplo direitinho, batizado, recebeu o Espírito Santo que desceu como uma pomba, e logo em seguida o Espírito Santo levou o Senhor Jesus aonde? Ao deserto, quer dizer, para mostrar que existe esse processo de formação, de tudo isso. E às vezes a pessoa não quer se deixar ser formado, não quer ouvir a voz de Deus. O Senhor Jesus teve que ouvir a voz de Deus, passou dificuldade, passou fome, passou muita luta, mas ele mostrou que ele ouve a palavra de Deus, que ele ouviu. Como hoje, na Sexta-feira Santa, as pessoas estão comemorando o quê? Dizendo eles que estão comemorando o dia do sacrifício, não é isso? Mas aquele sacrifício foi por obediência à palavra de Deus, que ele falou no momento que ele sabia que ia ser crucificado. Ele falou: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Quer dizer essa palavra, passe de mim esse cálice, quer dizer assim, poxa, se possível, não me deixe passar por isso, porque isso é muito pesado. Que ele carregou sobre si as nossas dores, nossa enfermidade, o nosso pecado. Então naquele momento ele estava sendo amaldiçoado, existia uma maldição nele. Então quando ele foi para a cruz do Calvário, então ali ele levou com ele tudo que era ruim. Todos os nossos pecados, tudo que era ruim estava com ele naquele momento. Então quando ele sacrificou por nós, foi o Cordeiro de Deus que deu a vida em favor de nós, para que tenhamos vida e vida com abundância e vida eterna. Então quando a pessoa obedece, ela está fazendo como o Senhor Jesus obedeceu até o final. Então, quando você obedece a Deus, você é uma pessoa que ama a sabedoria, ama praticar, aprender sobre Deus, ouvir mais a palavra de Deus, sabe? Crescer espiritualmente, ter o discernimento de Deus. Olha, Deus ele se alegra com você. Ele se alegra em ver você orando, ele se alegra em vendo você ter o interesse de ajudar a obra de Deus. Sabe, estamos aqui construindo a igreja com luta, mas com alegria em ver a igreja pronta. Eu estou colocando aqui 95%, não 90% ou até mais, de nossa oferta para construir a casa de Deus, para ganhar almas. Então tem pessoas que ouvem e também tem essa vontade de ajudar, de fazer. Olha, pastor, eu quero servir, precisar comigo, eu estou aqui, eu posso comprar um cimento, eu posso fazer isso, eu quero botar um bloquinho, porque eu sei que aqui será a casa de Deus. Quer dizer, Deus se alegra com isso, Deus se alegra em ver o seu coração, em ter a vontade de crescer com Ele, de servir a Ele. Amém? Então, guarde essa palavra. O homem que ama a sabedoria alegra seu Pai. Vamos fazer a oração agora em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, meu Deus, por essa palavra que nos dá a sabedoria, que nos enche de fé, que nos coloca para cima, meu Deus, que nos ensina a viver com o Senhor, sabendo que o Senhor nos forma, o Senhor trabalha em nossas vidas, que o Senhor também nos repreende para nos fazer crescer, porque o Senhor, o Pai repreende o filho que ama.
Mas se o pai não ama o filho, então não tem repreensão. Mas porque o Senhor nos ama, o Senhor nos corrige. O Senhor fala não o que queremos, mas o que precisamos ouvir. Então, meu Deus, que o Senhor continue a falar conosco, o Senhor continue a nos modelar, a trabalhar em nossa vida, a colocar essa vontade de te servir, meu Deus, de fazer a tua vontade. Meu Deus, eu determino agora que essa pessoa seja abençoada, que esse mês ainda ela venha receber boas notícias, que o testemunho, meu Deus, venha ser claro. Sabemos que estamos trabalhando com a sabedoria que vem de dentro para fora, que ela seja abençoada dentro de si, espiritualmente, mas fora também, com portas abertas, com proteção, meu Deus, com coisas grandes, com coisas extraordinárias, porque o Senhor é o Deus grande, o Senhor é o Deus poderoso. Nós te agradecemos e entregamos a nossa vida em tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crer, diga amém e graças a Deus. Amém? Então, vamos em frente. Amanhã, dia 30, penúltimo dia, nós estaremos aqui para orar. E dia 31, à meia-noite, nós iremos entrar ao vivo, direto do YouTube. Então, vou mandar a transmissão. Não vai ser gravado como essa aqui, que está sendo gravado. Será ao vivo. Vai ser 22h45. 22h45, eu vou dar 23h45, desculpa. 23h45 eu vou dar a palavra e às 23h45 eu entro com a palavra e à meia-noite em ponto vamos orar diretamente no YouTube. Vou estar direto aqui ao vivo, pedindo a Deus, agradecendo a Deus, dando essa palavra, entrando no mês de abril abençoado por ele, tá bom? Então, já prepare alguém, se você conhece uma pessoa que quer ser abençoado no mês de abril, que quer participar dessa oração, então já convide essa pessoa também para que nós venhamos fazer essa reunião abençoada, tá bom? Que Deus abençoe a todos, até amanhã às 22 horas.